bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha e este é o último episódio do Eu Vim de Entrevista na primeira temporada. É claro, teremos outras, ou outra, sabe Deus, o futuro dirá, nos próximos meses. Mas nessa temporada, chamada de Setoristas, eu já entrevistei 3 que exercem essa função cobrindo o Santos Futebol Clube. Um que dizem que é de meia idade, um muito jovem e um mais velho. Todos homens, lamentável. Por isso precisava de uma mulher aqui, então eu trouxe a mais famosa, a mais consagrada e mais querida por todos vocês, minha parceira de live do trio, Gabriela Brino. Boa tarde. Não foi uma opção só pra... De maneira alguma, até porque você era a única pessoa que sabia que isso aqui estava acontecendo desde o primeiro episódio. É verdade. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada a você pelo convite, amigo. Mas é sério, gente, parece que ele me encaixou só pra alcançar o requisito mulheres e não ser cancelado. Vocês concordam? Perfeitamente. Espero que não seja verdade. Mas muito obrigada, é um prazer. Não é verdade, mas poderia ser. Como é que falam em filme? Você conhece o teste de Bechdel? É uma coisa séria. Eu devo ter falado errado. Todo filme só passa nesse teste se existe uma conversa entre 2 mulheres e elas não estão falando de um homem nessa conversa. Perfeito! O meu podcast não passa, porque só tem um homem aqui. Infelizmente, vamos ficar devendo nessa. Mas botei uma mulher, olha lá. Não podem me cancelar. Que horror. Estou brincando. Gabi, você faz hoje a live do trio comigo, com o Edu. Claro, você faz seu freela pro UOL, digamos assim, cobrindo o Santos. Você tem o seu canal Setorista da Vila. Você faz muita coisa. Mas eu sempre começo a perguntar as coisas pro pessoal. Da onde você surgiu? Porque a gente não brota na internet do nada. A gente trabalha muita coisa, estuda muita coisa pra, felizmente, o público nos aceitar. Como é que você começou o seu caminho? Cara, eu caí de paraquedas na profissão. Uma grande loucura. Fui corajosa e destemida, mas foi um certo... desconforto o início da profissão. Faço jornalismo, fui formada pela Unisanta, mas no 2º ano da faculdade, ainda meio perdida, surgiu uma oportunidade de estágio no finado Lance. Falo finado com muito carinho, porque hoje não está mais em alta, mas tenho muitíssimo carinho pelo veículo. É bem difícil entrar no site do Lance hoje em dia, viu? Muitas propagandas, né? Mas comecei por lá, surgiu uma oportunidade de estágio e eu ainda tateando muito futebol, acompanhava muito pouco na época ainda, um pouco mais voltada para o Santos por conta do Mussetti, que é torcedor, meu noivo, para quem não sabe, mas não acompanhava tanto futebol, era pouco interessada, estava mais assim, tentando entender o que eu gostaria, se era uma questão mais de revista, de moda, não sei, tava meio perdida na época. E aí, enfim, fazendo amizades, porque o Lucas sempre foi jornalista, né, também, assim, desde formação foi jornalismo, então ele tem muita gente nesse âmbito de amizades e tal. E aí, em um churrasco de um aniversário de um amigo dele, conheci o Russell, que era um parceiro do Lucas de profissão, mas rival direto que trabalhava no Lance. Contou essa história aqui, Contou, essa história é muito boa, porque o Russell é um querido. Deixo um beijo aqui pro Russell, que certamente não verá, porque ele é mais ocupado. Mas conheci ele por lá, conheci a esposa dele, o Lucas fazendo a resenha dele de futebol, e eu fui falar com quem? Com as namoradas, que é meu papel, né, no âmbito futebol, quando eu não fazia muita parte do esquema. Então comecei a fazer amizade com as namoradas, papinho vai, papinho vem, falava que eu gostava de escrever, que eu tava fazendo jornalismo, e papo vai, papo vem. Enfim, terminou o churrasco. No dia seguinte, ou enfim, 3 dias depois daquele churrasco, ele sondou um site falando, eu tava falando com a Gabi, que é a namorada e noiva do Russell hoje, e ela falou bastante que a Gabi gosta de escrever e tal. Tu acha que ela toparia uma possibilidade de trabalhar com esporte? E aí o Mussetti veio me sondar e eu falei, quê? O que eu falei naquela conversa? O que eu fiz pra ponto de chamar a atenção, né? E eu escrevi, eu já tava freelando, fazendo algumas coisinhas aqui e lá. E fazia algumas escritas, jogava na época, nossa, faz tempo, em Facebook, enfim, em redes sociais gerais. E chamei a atenção do Russell de alguma forma e ele falou, não sei se ela topa. Aí eu e o Mussetti começamos a conversar e falar, cara, será que faz sentido? Porque assim, você gosta? Eu falei, não sei, eu tenho que... Você não fazia ideia, assim, você não acompanhava nada. Gente, eu era muito perdida com esse esquema de como funcionava campeonato, a coisa básica do futebol, sabe? Eu tinha muito receio ainda. Só pra pontuar, isso é em 2000 quanto? Cara, 2017, 2016, por ali. Antes disso, eu fazia, enfim, muitas coisas da minha vida, mas não necessariamente acompanhar futebol, não era um dos meus hobbies. E aí, enfim, conversando com o Mussetti, a gente, enfim, observando, falando, cara, acho melhor você não aceitar. Sério? Acho que, de início, foi um não. Pros dois, assim, eu acho que é uma sensação de que eu iria me queimar, que eu poderia atrapalhar o trabalho do Russell, que eu poderia ir, começar... Ainda naquela época era muito difícil mulher no futebol, assim, hoje, graças a Deus, as coisas estão evoluindo cada vez mais para mais mulheres estarem nesse meio, mas na época ainda era muito enxuto, era muito, muito, muito masculino. Lembro que na época era eu e mais uma repórter no CT, cobrindo o Santos, a Paula, faz muitos anos. Não mudou tanto, assim. Realmente, pouco mesmo, infelizmente.
Mas, enfim, de primeira foi um sonoro não. Foi um, cara, não. Ah, você falou não? Não, eu falei, cara, eu acho que melhor não. Eu acho que eu ainda tô no início da faculdade, ainda não sei direito o que eu quero, então... Sei lá, sinto que eu não vou me dar bem. Olha que loucura. Sinto que não vou me dar bem. E aí, enfim, o site repassou essa mensagem pro Russell e o Russell me chamou. E falou, cara, você tem certeza desse não? Porque assim, você não sabe se você vai se dar bem. Por que você não tenta? O estágio é justamente pra você observar se você gosta. Se você não gostar, você basicamente sai, né? E se você passar no seu processo ainda. Então é um convite só pra passar. Não, era um processo seletivo em que ele viu um potencial pra eu, enfim, tentar fazer esse processo seletivo. Na época era pra fazer uma ficha técnica de um jogo. Ok. Foi uma loucura, porque assim, comecei a estudar que nem uma maluca, porque no fim das contas eu aceitei. Mas foram 2 nãos que eu falei, Russa, não faz sentido, cara. Eu vou te dar trabalho, eu não sei linguagem, eu não sei regra. Qual o sentido de eu ir pra um lugar em que eu vou te atrapalhar, eu vou te dar trabalho, você vai ter que meio que me educar pra tudo que envolve esse tema. E aí ele me falou que preferia uma pessoa livre de vícios na linguagem do futebol, com aquela mentalidade de que sabe tudo, do que uma pessoa que acha que sabe tudo, acha que é assim e ponto, começa a bater cabeça com ele e tal. E era pra estágio, ainda ia ser uma coisa meio acolhedora, sabe? Ele disse que as pessoas estavam dentro do lance eram muito acolhedoras e tal, então eu me senti um pouco mais segura, mas ainda falei, não. Passou. Dali umas semanas ele chamou o Lucas de novo. Ele falou, é a última vez, conversa com a Gabi direito. Botem na balança se faz sentido pra vocês. Essa vaga vai abrir essa semana. Eu acho que a Gabi deveria tentar, ver se pelo menos ela gosta, porque ela é muito boa se comunicando. Pô, no aniversário a Gabi falou várias coisas legais pra minha namorada, a ponto dela vir me contar da Gabi. Então, assim, me chamou a atenção, ela fala bem e tal. Tenta. Aí, voltamos a sentar e conversar. E aí foi, assim, com aquele receio, lógico, do sim. Mas, se ele tá insistindo tanto, alguma coisa tem. Claro. Então, por que não tentar, né? Por que não se arriscar? Estuda, bota a cara, vê o que dá. E aí ele falou do processo seletivo, foi uma ficha técnica de um jogo X que ele me mandaram. Você não tem a menor ideia de qual jogo foi? Não. Não, eu não lembro nada que eu fiz em nenhum processo da vida. Você conhece minha memória. Não, mas eu não sei nem o que eu fiz. Imagina qual jogo, jamais saberia. Só de curiosidade. E eu acho que não foi do Santos, necessariamente. Foi só uma ficha técnica, tipo assim, uma escrita, teve 3 gols de tal pessoa, cartões amarelos, escalações. Mas ninguém perguntou que animal você gostaria de ser. Porque eu lembro quando tentei entrar na ESPN e perguntaram. Eu falei, não, daqui eu não vou pra lugar nenhum. Qual animal você escolheu? Não faço a menor ideia. Eu devo ter respondido isso, inclusive, a gente não dá. Você tinha que lembrar. Não sei, faço ideia. Você seria muito um pinguim, por exemplo. Um pinguim? Eu gosto. Tá bom. É bonitinho, fofo. Verdade. Mais quietinho. Ok, enfim. obrigado. Mas gosto. Enfim, foi uma ficha técnica aleatória que deu certo. Enfim, produzido do jeito que eu achei que fosse. Mandei e no fim das contas deu certo, até porque tinha um pouco de indicação do Russell. Então ele meio que me puxou pra perto, falou que valia a pena investir em mim pro pessoal do lance e deu certo. Foi assim que eu surgi definitivamente pro futebol. Mas foi absolutamente caótico, porque assim, tinha uns treinos do Santos, eu namorava o principal rival do Russell. Então eu entrei meio... Cara, eu não posso falar como 7. Eu simplesmente não posso conversar direito com o 7, senão as pessoas vão achar que eu estou conversando com o meu concorrente e, consequentemente, se eu precisar de ajuda, vai ser o meu concorrente me ajudando. Toda aquela atmosfera do novo. Mas isso é uma coisa que você tem no novo. Porque hoje, assim, com todo respeito, eu olho pra todo mundo e falo, brother, passa o negócio aí, tá ligado? Não, total. É verdade. Sim. Bem difícil na época, porque eu lembro do meu primeiro treino no Santos. Eu fui com o Russell morava em São Vicente, existia o Uber cedido pelo lance na época, fomos juntos, conversandinho, e chegando no CT eu não vi o Mussete de cara, né, então eu me coloquei minhas coisinhas na mesa, comecei a entender como que era o CT e tal, vi as carinhas muito do grande, jogador. Na sala de imprensa do CT é enorme. Não, e com uma estrutura Noronha, fantástico. Sério, me impactou, Incrível. Coisa de outro mundo. E aí, entrei, vi as carinhas dos jogadores, não reconhecia quase ninguém. E eu pensando, cara, como eu vou escrever algo sobre algo que eu não conheço? Pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí chega o Mussete. Chega o Mussete, eu corro, eu me escondo, eu faço um Mussete aqui, eu... sim, claro. E vocês já namoravam aos 277 anos, Sim, né? a gente já tava junto há pelo menos uns 4 anos na época. E aí o Russell ria da nossa cara e falou, Gabi, pode cumprimentar ele. Por que você não tá conversando com um cara que você namora? Aí eu falei, porque ele é meu rival, eu não sei, eu tô perdida aqui. Enfim, virou piada na imprensa, porque a gente não conversava, basicamente, mas depois as coisas foram andando. Entendi mais ou menos que, tipo assim, tudo bem você ser amigo das pessoas que você também não trabalha. Com certeza. Mas foi muito complicado, porque eu sabia muito pouco, não sabia muito bem como lidar, ambiente, comportamento, né? Porque, mulher no CT, tudo isso na minha cabeça era tudo novo, né? Então foi, tipo, muita coisa pra lidar ao mesmo tempo.
Mas foi assim que eu fui lançada, pelo Lance, em 2017. Tive muito apoio do Russo, eu agradeço imensamente, ele sabe o quanto eu sou grata por ele. E foi basicamente assim, sem saber nada de ninguém e estudando que nem uma maluca. Desde então você passou por vários lugares. Vamos lá, Sim. de cabeça. Eu também não conseguiria listar os meus. Assim, eu não passei por tantos, eu fiquei não. muito tempo no Lance mesmo. Eu fiquei acho que uns 5 anos no Lance, entre estágio, freela, contratada. Uns 5 anos direto assim com o Lance. Trabalhei pontualmente pro Diário do Peixe uns 3 meses. Voltei pro Lance e fui pro UOL. Foram então poucos veículos, realmente. E como é que você constrói esse costume de deixar esse medo pra lá? Nossa, amigo, é diário praticamente. É meio maluco, assim. Por mais que hoje eu seja muito mais experiente, digo de estrada mesmo, né? Sem soberba nem nada. Mas, mesmo sendo muito mais experiente, todo momento parece que eu tô pisando em ovos, se tratando de assuntos que envolvam ser mulher. Isso é um saco, eu sempre vou ter que lidar com isso. E lido muito melhor, e eu acho que meu público, e seu público, que indiretamente também é meu... Fui muito acolhida pela internet, muito abraçada. Tem sido mais fácil, mas sempre tem uns desencontros meio bizarros, assim. Tipo, anteontem eu recebi uma mensagem de um rapaz aleatório da internet falando, você tem que decidir se você quer ser blogueira ou jornalista. Com essas caretinhas infantis, primeiro você não acha... tem que decidir. Você pode ser o que você quiser, mas tudo bem. Yes! Seja o que você Incrível. quiser. Barbie Girl, se você via comerciais em 2013, você sabia que a Barbie Girl podia ser o que ela quiser. É verdade. Obrigada. É verdade. E ele falou, se você continuar com as suas caretinhas, você não vai ser levado a sério. Apenas um conselho, fica a dica. O que é curioso, porque você, por exemplo, eu não vou nem falar do Edu. O Edu é um homem travado, ele não vai fazer caretas. Tanto que quando ele faz, a gente celebra. Mas qualquer pessoa que me assiste... O motorista do ônibus uma vez me parou e falou, tem um cara que tá com a caneta ontem. Eu falei, sou. Homem pode fazer isso, né? Posso tacar uma caneta. Você faz uma caneta, você canta a música do nosso patrocinador, não pode? Eu acho incrível. Ai, isso. cara, por isso que eu falo, acho que nossa comunidade hoje é muito mais acolhedora, Sim. muito mais pra esse caminho de entendimento de quem é quem. Cada um tem um jeito de lidar, de se expressar. E eu sou muito expressiva, faço muitas caretas mesmo. Mas esse comentário eu recebi, tipo, há 3 dias, por exemplo. Então... E o pior é que careta me ajuda. Porque a gente faz uma live e eu tenho que controlar o chat, controlar as coisas da tela, controlar quem tá falando. Perfeito. Você faz uma careta... ela não quer falar agora. Ela quer falar agora. É perfeito, não tem por que reclamar disso, cara. Mas tá vendo? São coisas que a gente ainda lida, mesmo depois de muitos tempos de estrada. Imagina lá atrás, Sim. quando eu sabia muito menos, quando eu cometia falhas de verdade, tipo, errei o nome de determinado jogador, ou sabe aquelas coisas meio básicas que é obrigatório você saber a partir do momento que você tá cobrindo? Cara, quantas falhas eu não cometi ali atrás, sendo estagiária ainda bem, e tendo o respaldo do Russell. Qualquer coisa que eu escrevesse, ele relia, me alertava, e eu já era muito ansiosa naquela época pra fazer certo, pra me cobrar, se você aceitou, você tem que saber fazer. E, obviamente, falhas acontecem, né? Então, foi bem difícil lá atrás, mas acho que hoje eu lido um pouco melhor. Com certeza. Eu lembro que na minha primeira semana na cobertura da Fórmula 1, cobertura de automobilismo em geral... Corajoso. Eu não entendo nada até hoje. Eu nunca mais acabei. No meu último dia tem um GP de Fórmula 1. Na segunda-feira eu saio, nunca mais assisti. Nada contra, só cansei. Falei, não quero mais isso. E eu coloquei na primeira final de semana que tal piloto tinha sido campeão de tal prova. O chefe falou, ele não é campeão, ele venceu uma corrida. Tira essa porra do título. Eu falei, todo mundo erra, cara. Todo mundo erra. Não faz a menor ideia do que tá acontecendo. Todo mundo erra. No final dos nossos programas sempre tem as perguntas dos membros, né? Até adiantando, se você quiser ser membro do canal e perguntar para qualquer convidado, a gente sempre, muito obrigado. A gente sempre coloca aqui, dá o crédito, lê o seu nominho, mas eu vou adiantar uma pergunta por causa do tema que você acabou entrando, que é da Paula Galvão. E eu sei que você ama quando meninas, Paulinha. mulheres nos assistem. Obrigada, querida. E então a Paula membro do canal, mandou uma pergunta que era exatamente sobre isso. Se você sofreu preconceito por ser mulher nesse mundo. Dificuldades é uma coisa, preconceito você sentiu? Cara, preconceito é forte, né? Eu acho que não, mas eu tive muitos problemas pelo simples fato de ser mulher, principalmente voltado pro assunto que eu odeio conversar e me sinto menos feliz, sabe? Meio chateada sempre que eu falo disso, sempre que eu converso sobre esse tema, que é a parte de assédio, é a parte em que você é obrigada a lidar diante do trabalho que você está fazendo, seja no gramado, seja na cabine, ou seja em entrevistas, em momentos que eu lembro da minha vida que ficam marcados mais essa parte voltada para olhares, palavras, gestos de pessoas que eu mal conhecia e estavam exercendo ali, e você fica meio, cara, tem alguma coisa errada que eu tô fazendo? Será que é a roupa que eu tô vestindo? Acho que nesse sentido eu sofri bastante no início, principalmente. Essa questão da roupa, é difícil o homem comentar isso, mas eu acho que você é uma pessoa que lida muito bem, porque você vai de qualquer jeito. É a pessoa mais arrumada que eu já vi no estádio de futebol. Muito obrigada. Mas é verdade, e é um elogio porque assim, quem que vai arrumado para estádio de futebol? A gente vai
todo largado. Você vai arrumada mesmo, Cara, assim. eu adoro ser mulher. É muito Exato. legal poder me periquitar pra qualquer lugar. Mas na época eu lidei muito mal. E preconceito, eu não sei em que sentido ela quer dizer. Tipo assim, em homens não acompanharem minha cobertura. Pode ser. Ou dentro... Não me levarem a sério. Exato. Não me levarem a sério. Se for nesse sentido o preconceito, pode ser que... Acho que sim também. Principalmente em rede social. Acho que era muito difícil de eu ser levada a sério. Porque eu demorei muito pra entender como funcionava tudo. Ter minhas próprias fontes. Ter minha independência, né, no jornalismo. Eu era muito sombra do Russell, do Lance. Dos companheiros que eu apurava junto. Mas meu nome, pra crescer, demorou um tempo. Até pela minha independência. Claro. Absolutamente normal. Por conta do jornalismo. Mas sim, acho que de várias formas esse início foi muito difícil. Eu lembro de algumas experiências ruins que eu tive em entrevista, por exemplo. Não preciso citar nomes, mas fui entrevistar um técnico da base na época, porque a gente começa lá de baixo, né? Então, comecei pela base. Fui entrevistar um treinador, fui pessoalmente entrevistar, tava nervosa pra cacete, por mais que seja uma pauta simples, óbvio, na época, frio na barriga, mão gelada, me arrumei e fui. E aquilo, cara, passa pela minha cabeça e eu penso, cara, eu me arrumei como me arrumei pra vir pra cá. Eu passei um perfume, eu passei um desodorante, eu coloquei uma roupa mais arrumadinha pra causar uma boa impressão. Tentei ser visualmente profissional, sabe? Quando a pessoa entra e a pessoa fala, putz, ela se arrumou porque ela tava interessada em ir Que foi o que pra eu pensei aquela aqui. pauta. Hoje ela tá arrumada, pô, vai aparecer em TV, Obrigada. é legal. TV, câmera, então. Uma TV Nori, sem dúvida alguma. Tô começando a ficar à vontade, vou subir minha perna, tá? Por Sinto favor. muito. Quer dizer, o dono do estúdio tá ali, aí Você é me com ele, permite? né? Muito obrigada. E aí eu lembro isso, sabe? Tipo, de me arrumar, chegar. E aí eu cheguei, ele não tava sozinho na sala. Tinha alguns auxiliares, tinha algumas pessoas que eu não fazia muita certeza de quem é. E eu cheguei, dei boa tarde e eu fui aplaudida. E aí eu não entendi, eu não já entendi. entendi. Eu não entendi. Aplaudiram. E aí eu fiquei meio sem graça, falei, pô, boa tarde e tal, vim falar com o treinador. Não, fica à vontade, fui cumprimentar, já que tinha mais gente na sala. E aí um deles, mão a mão, um veio pra abraçar. E aí abraçou e falou, nossa, você tá muito cheirosa. E essa foi a experiência, assim, a primeira, de cara. E aí eu desmonto, eu falo, caraca, o que eu tô fazendo nesse lugar, cara? O que eu tô fazendo aqui? Não faz sentido eu ter aceitado isso sozinha. Porque era uma entrevista simples, não fazia sentido ter acompanhamento, né? Era mais pra um teste comigo mesmo, em relação a eu dou conta, sabe? Aquelas coisas que você se coloca à prova. E aí, de cara, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que cancela, eu não quero mais fazer essa entrevista. Mas não, engoli. Respirei, falei, então, treinador, podemos? E aí eles saíram, eu fiz a entrevista. Foi uma entrevista muito boa pra época, de um tema mais específico que eu não lembro qual é, mas eu lembro que foi boa. E aí eu saí e eu tinha que ir pra uma coletiva na sequência, do Santos profissional. Não que a base não seja profissional, tá? Mas se separa assim, verbalmente dizendo. E aí eu tinha que ir pra uma coletiva na sequência. E aí eu cheguei na sala da coletiva amoada, assim, meio... E perceberam, principalmente o Russell. E aí ele me tirou do canto e falou, mano, o que aconteceu? O que aconteceu que você tá assim, tá tudo bem? E na hora eu falei, não, tá tudo bem, vamos, coletiva, presta atenção, tal. Pega o notebook, eu decupo, porque estagiário, decupagem é com a gente. Eu decupo, ele falou, não, esquece isso aqui. Só pra avisar o pessoal, decupar é quando você tem que escrever tudo, botar a minutagem, é um saco. Por isso que o estagiário faz. Vai dizer que é legal. Perfeito, não. Ah, tá. Mas eu aprendi a gostar depois. Deus porque me eu tinha que fazer, eu tinha que gostar daquilo pra pelo menos ser razoável. Mas aí ele me tirou o computador da minha mão e falou, não, fala comigo o que aconteceu. Aí eu falei, cara, aconteceu uma situação chata lá dentro, aconteceu isso e isso. Aí ele falou, esquece, fica de boa, eu vou resolver isso. E aí ele virou a giraia dentro do Santos, com o presidente, enfim, deu nome aos bois. No fim das contas, eu não lembro exatamente o que deu. Traumas são apagados da cabeça, né? Mas essa foi a primeira experiência, Paula, pra você ter uma ideia. Assim, então, foi daí para situações chatas ali, aqui, enfim, fiz um vídeo, inclusive, recentemente para os membros do meu canal, sobre assédio em geral. Então, muita gente me pergunta, Gabi, jogadores dão em cima de você? E não, mas assim, hoje eu lido muito melhor com isso, porque eu entendo que meu trabalho de apuração parte por ter que conversar com muita gente, inclusive elenco, inclusive presidência, inclusive muitos âmbitos do clube, e que, consequentemente, a simpatia, o carisma, o fazer a pessoa confiar em você, passa pela confusão mental de quem tá recebendo essas mensagens e a tentativa, falha... pelo caráter também, né? Óbvio. Mas rola essas tentativas, falhas chatas. Então, hoje eu lido muito melhor de coração. Hoje eu dou risada e falo... Coitado. Mas, na época, era uma situação
de extremo desconforto, de me sentir invadida, sabe? Você não sabia como lidar, porque eu era novinha. Mas essa foi minha primeira situação bizarra, Paula. Hoje eu falo com mais tranquilidade, mas na época cheguei em casa, chorei, me questionei, falei, cara, eu fiz alguma coisa, eu dei alguma brecha. Você se questiona, né? Você se coloca nessa posição. Mas hoje é muito melhor. E pior que você falou que não gosta desse assunto, o que é super normal. E juro por tudo, minha frase seguinte no meu roteiro, na minha letra, que ninguém entende, nem eu, às vezes era enche o saco falar disso, porque eu imagino que deve ser um porre, cara. Mas é importante. Claro. É chato porque eu revisito coisas que eu não gosto de lembrar. Me dá aquela sensação de garganta seca, de nó na garganta, porque me vem sensações mesmo, sabe? A mão puxando, você tá muito cheirosa. Essa foi a que mais me marcou, e a mais boba, assim, de situações mais sérias. Boba, a pessoa tá encostando em você. Perfeito. Mas assim, de situações mais sérias que aconteceram, que eu tive que intervir, falar mesmo, assim, tiveram piores. Mas essa me lembra muito por ter sido a primeira, por eu ser mais jovem, por eu ter me questionado muito em questão de, cara, eu vou ter que repetir isso de novo, eu vou ter que fazer outras entrevistas, então vai ser assim? Exato. Eu vou com outra roupa, eu vou acompanhada. E é chato, porque muitas coisas eu tenho que fazer por mim, pelo meu nome, né? Isso eu fui aprendendo ao longo da profissão. Porque, assim, eu saio de casa e venho aqui, eu venho sozinho, trago um caderno e pronto. Você tem que pensar, eu vou com alguém, que roupa, o que vão fazer comigo? Eu chego, absolutamente, absolutamente. E tiveram vários momentos que eu falava, cara, eu acho que eu vou levar o Lucas comigo. Mas o Lucas é meu concorrente, então eu vou ter que chamar o Russell. Mas e se o Russell estiver ocupado? E eu não faço? E aí eu chamo um assessor pra acompanhar, mas tinha gente lá, então... Se tinha mais pessoas nessa entrevista e foi pior, e não foi com o entrevistado, foi com uma pessoa que não tinha nada a ver. Então, é um saco falar disso, mas é importante pra demonstrar o quanto esse mundo é machista pra cacete ainda. Ainda deve acontecer com outras Gabrielas de 17 anos, com outras pessoas do sexo oposto, não sei. Mas acontece, isso é um fato. Então é chato de falar, mas é bom pra alertar. A gente vai voltar nisso, envolvendo redes sociais daqui a pouquinho. Sim. Vamos fazer uma pausa nisso pra você também não ficar aqui meia hora falando só de coisa triste. Vamos tentar alegrar. E você entrou, e você até hoje é uma pessoa da apuração. Você é uma repórter, principalmente. Você tem o seu canal, então você faz comentários agora também. Você conta histórias, você faz a live, que o pessoal acha que live é igual. Pra mim, live é muito diferente. Você faz de tudo um pouco em live. Você gosta só da apuração? Você pegou gosto por outras coisas nesses quase 10 anos? Você gosta de falar, sei lá, de tática? O que você gosta de fazer que você não sabia nem que existia quando entrou nesse mundo do futebol? Apuração. É isso, é o teu negócio. Cara, a apuração foi algo que me deu independência. Então, acho que eu tomei muito gosto e descobri o quão difícil é e o quanto eu fui caçando estratégias pra facilitar pra mim e, consequentemente, crescer a credibilidade do meu trabalho. Isso lá atrás foi muito difícil justamente por eu ter dificuldade, entender quem era quem, entender pra pessoa ver que eu também, por mais que muito novinha, ainda conseguisse fazer o trabalho. Então, eu fui conseguir isso na virada da presidência do Marcelo... Do Marcelo, não, perdão, do... Modesto? Modesto, falei Marcelo, desculpa. Do Modesto pro Pérez. E essa virada, pra mim, foi fundamental, porque é justamente quando zera, todo mundo tá na mesma etapa. Que é conquistar uma nova gestão. Ótimo. Cara, eu vou... Vai falando, porque eu não sei se eu anotei essa pergunta, se eu fiz pro Wagner. E no meu caderno dá uma confusão. Mas alguém perguntou exatamente isso. Deixa eu ver se tem aqui. Infelizmente... o Leandro Cassiano, eu fiz essa pergunta pro Wagner. Quando troca a diretoria, zero fonte, e aí? É perfeito. Pra você foi perfeito. É perfeito, porque assim, pensa que o Modesto ficou 3 anos conversando praticamente com as pessoas que ele tinha preferência, ou respeitava mais, ou... O Modesto não me respondia. O Modesto olhava pra mim e falava, quem era tu, filha? Tu acabou de chegar, se vira. Não necessariamente ele falou isso, tá? Talvez mas certamente tenha pensado. Tive alguns contatos, lógico, ele era muito brincalhão, falava da coxinha, etc. Mas era o máximo de contato que eu tinha com ele. Quando o Pérez começa a virar presidente, eu tinha o Pérez, eu tinha o Rolo, eu tinha as pessoas novas da gestão de CG, eu tinha... Tudo era novo. Toda essa gestão que chega tá justamente buscando pessoas que estão interessadas no assunto que eles têm para falar, interessadas em conhecer quem tá na cobertura, porque sempre vai ter os dois lados da cobertura, né? O benefício da troca de mensagens em que eu te passo o que é benéfico para mim e você filtra se é benéfico para você. Então esse relacionamento tem que existir. E foi justamente nessa virada que eu falei, cara, eu preciso urgentemente entender se essas pessoas vão confiar em mim. Então eu comecei a me apresentar, comecei a pessoalmente em lugares onde eles estavam, de eventos, dar mais a cara pra ficar marcada, né? Tipo, essa pessoa tava aqui nesse evento, tá aqui de novo. Isso é muito importante. Então, nessa época, foi justamente onde eu entendi que a apuração era onde eu ia me apegar pra informar melhor, me ter, assim, mais crédito dentro do que eu mesma estava apurando. Quanto mais confirmações eu tinha,
mas eu me sentia segura pra informar também. Então eu entendi que ali era o meu ponto de independência na profissão e que, consequentemente, esse ponto ia levar uma credibilidade pro meu nome. E foi aí que eu comecei a expandir, graças a Deus, as minhas fontes, os assuntos, e as pessoas começaram a me olhar diferente na internet, pessoalmente, em fontes também, né? Essas pessoas se relacionam, então, consequentemente, falam, pô, conversei com a Gabi, putz, a Gabi é boa, eu converso com a Gabi. Ah, então ela é confiável? Essas conversas conversas internamente em clube rola pra caramba. Quando o Pedro Martins chegou, ele sabia quem eu era. Já sabia. Já sabia quem eu era. Então, assim, eu digo, tipo, de uma situação mais recente. Mas, na época, quem era a Gabriela? Então, eu tinha que trabalhar justamente isso. E consegui, ao longo da gestão do Pérez, ir crescendo minhas apurações. Dei o furo do Rodrigo como titular no primeiro jogo dele, que pra mim foi surreal na época. Ainda na faculdade, a ESPN me dando crédito, e eu... na faculdade ainda. Na faculdade. Então, assim, pra mim já era, tipo, estou conseguindo. Então, acho que a apuração é muito minha vibe. Mas e as outras coisas? Porque hoje você opina. Hoje eu sou tudo. Então, esse é o ponto. Hoje eu faço tudo. Porque na live você opina, no seu canal você opina. Talvez você não vai fazer uma análise tática, mas você pode fazer. Sim. Pelo menos eu espero que quando a gente tá junto você sente essa liberdade. Tem outras coisas que tem te atraído? Ou pelo menos, o opinar. Como é que você lida com isso? Porque opinar... Porque, assim, quando você apura e noticia, alguém vai falar, pá, tu é vendida, tu tá querendo destruir o clube. Mas tu fala, tá bom, amigão, valeu. O opinar mexe ainda mais com as pessoas. Porque se você fala uma coisa... Eu não enxerguei isso. Ela viu esse jogo que eu vi? Eu não viu. Você tá assistindo de TV desligada? É complicado. Quantas vezes? Mas eu te agradeço por isso, Norris, porque você foi a virada de chave pra esse lado que eu nem conhecia. Eu não sabia que eu era capaz de fazer comentários que para as pessoas faziam sentido também. Então, teu convite pra mim na TV foi uma virada de chave muito importante pra mim, me reconhecer em uma nova... um novo leque da profissão que eu não tinha testado. Isso necessariamente acontecia, mas em conversas com amigos, na frente de uma TV, numa tela. É muito diferente opinar numa mesa de bar do que numa TV. E assim, voltei pra 2017, tá? O mesmo frio na barriga, o medo de falar besteira, pensar 3 vezes pra falar assim do que eu não penso pra falar. Nós dois vamos nos surpreender aqui com o que eu falo. Então, foi uma virada de chave muito interessante. Eu te agradeço de coração. Imagina, porque foi de verdade um momento de reconhecimento comigo. E eu gostei muito. Como foi a tua experiência lá? Porque assim, não vou falar uma coisa muito sério. Pra mim foi boa. Pô, eu tive a oportunidade de comentar num programa ao vivo, com tempo controlado, sem poder falar coisas que no YouTube eu posso falar. Sim. Virei apresentador. O fim é a opção dos caras. Sim. E aí todo mundo sabe qual é a história. Quem não sabe, desculpa, não vai saber agora. Mas assim, tá na internet. Tá na internet, só pesquisar. Tá na internet. Como é que foi pra você? O durante? Dane-se o fim. Foi muito gostoso, muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Porque eu tava fazendo ao lado de amigos. Então foi confortável, parecia uma grande resenha, de verdade, assim, era o nome, né? Qualquer coisa. Mas era, na verdade, a gente se complementava muito, os três tinham características muito diferentes. E é por isso que a live do Trio é um sucesso, digo com o maior carinho, sem nenhuma soberba, de novo dizendo. Mas é pelos três ter características muito diferentes. O Edu sendo mais sério, você sendo meio termo e eu sendo completamente escrachada. Mas ainda assim, um lado um pouco mais apurador, dentro de um comentário que também acoplava com o que eu tinha de informação, o Edu dando a visão dele, você dando a sua visão. Acho que a gente se complementava muito e foi uma experiência muito confortável, muito aconchegante mesmo de ir fazer com gosto, sabe? E acho que por isso que a gente conseguiu crescer tanto como trio. Sim. E aí a live do trio surgiu meio que por aí, por conta dos três terem estado também. Mas como comentarista foi muito divertido também. Me diverti, me questionei e me encontrei uma nova etapa mesmo, assim, de possibilidade. Pô, você contou aqui a situação da mensagem anteontem. Sim. Que faz uns dias, então, porque a gente tá publicando isso no sábado. Sim. E você é uma pessoa expansiva, no mínimo. O que é ótimo. Só que hoje, no mundo de hoje, a gente tem que, quando é jornalista, investir em diversos, não carreiras, mas diversos modelos de negócio. Uhum. Então, você vai postar uma propaganda no Instagram, que você precisa pagar a conta. Opa! Você vai fazer o seu canal próprio, você vai fazer live, você vai noticiar, apurar, twittar. E você vai publicar isso diferentemente do que você vai publicar no seu canal. Como lidar com tantos modelos de negócio ali ao mesmo tempo? Eu não lido. Você não tem medo, assim, de alguém... Eu não lido. Não essa pessoa, dane-se essa pessoa. Mas alguém olhar e falar... Mas essa pessoa que tá fazendo aquele meme do você andar no corredor e voltar, que eu acho fabuloso, tá comentando futebol a sério? O que é isso? Primeiro, eu acho que tem que fazer... Eu faria se eu tivesse um molejo. Não tenho. Tem sim. Deixa o mistério. O último aniversário do verdade. que disse que sim. Mas como é que lida com isso?
Cara, eu aprendi a não lidar de verdade. Parece brincadeira, mas eu escolhi não me preocupar tanto, não me apegar tanto a um formato, sei lá, conservador, não sei se essa é a palavra. Mas eu acho que eu tenho muitas facetas. Eu tenho a faceta brincalhona, E tem que explorar todas. E eu acho que tudo se encaixa. O esporte hoje dá, graças a Deus, esse jogo de cintura que a gente tem pra brincar, pra ser humor, pra falar mais sério quando tem que falar mais sério. Óbvio que tem assuntos que não tem como brincar. Tipo, pô, eu fiz uma cobertura bizarra da cobertura do Robinho e eu tratei isso como uma cobertura que era o Robinho. E o pessoal lembra, porque tem pergunta de membros sobre isso. Boa, membros. Então, essa situação é muito específica e leva uma seriedade que é pro meu profissional de sempre. Mas se cabe uma brincadeira em algum assunto um pouco menos sério, por que não fazer? Claro. Principalmente relacionado às minhas redes sociais. Minhas redes sociais têm de tudo um pouco. Eu acho que tem a Gabriela do mundo real, a Gabriela parceira, a Gabriela amiga, a Gabriela profissional. Quem me segue no Instagram não pode. A Gabriela muito fitness. Eu tô fitness em um nível que tá irritando a galera já em também. Mas acho que tem muitas facetas e eu lido com todas elas com muita tranquilidade. O comentário de 3 dias atrás me afeta 0, inclusive, tá? Mas eu trouxe ele pra mostrar que isso acontece ainda hoje, comigo muito mais experiente em relação a lidar com isso. Então eu aprendi a não lidar, honestamente. Eu só vivo, um dia de cada vez. E você citou aí de tabela um que virou quase um bordão aqui, entre nós que cobrimos o Santos, que é o "essa mulher é confiável"? Pelo menos, graças aos céus, o nosso chat leva isso como uma brincadeira. Meu Deus. Mas um dia alguém foi lá no Twitter. Qual era a informação? Você lembra qual era o tema? Eu lembro. Era grave? Era Puma. A gente pode falar sobre isso. Com tranquilidade. Juro por tudo que não lembrava. Até porque nosso patrocinador foi à live e falou: opa, se tinha proposta. Quase, olha, mas foi na trave. Se não tinha proposta. Sim. E aí um cara, sabe Deus quem, mandou no Twitter: essa mulher é confiável? Cara, que E virou uma brincadeira entre nós. Porque eu entendo que você lida bem com isso. Eu adoro. Mas como é que foi no momento? Você olhou e falou: que esse desgraçado. Não, eu levei na brincadeira. Eu levei na brincadeira. Mas acho que a gente pode adentrar esse assunto. Não sei se tem pergunta necessariamente sobre isso. Mas foi um tema... Desse tema? Sério? Pessoal, sim. Cara, todo mundo leva de boa. Mas acho que foi um tema que me decepcionou bastante, sabia? Se eu fosse falar de apuração de forma geral, eu sou muito cuidadosa com tudo que eu apuro. Tenho receio de... Acho que essa foi um aprendizado forte que eu tive depois de muito tempo de profissão que eu não esperava passar, sabe? Então foi bem frustrante pra mim passar por esse tema da Puma quase patrocinar o Santos pela chegada do Neymar, que no fim não aconteceu. Mas na época eu recebi essa informação com... Lembrando, você não cravou que ia virar. Não, eu falei que seria um encontro, uma negociação pra acontecer essa conversa e, enfim, começarem a negociar essa possibilidade da Puma vir pra cá. Mas foi justamente nesse período Neymar. E olha que loucura, foi no mesmo período que tava fazendo a cobertura da minha vida sobre a chegada do maior ídolo do Santos, em que eu tava me sentindo muito bem, tava recebendo muitas informações que acabavam se confirmando e tal. E justamente no meio desse caminho veio a informação da Puma. Chamei algumas pessoas pra apurar. E 2 pessoas me disseram que sim, estava acontecendo. Só que eu tuitei com muita emoção, talvez. E é um momento em que o torcedor também estava muito emocionado. Muito emocionado. E eu sou torcedora, vale lembrar. Então, eu acho que nesse momento, faltou eu respirar. Me brecar, sabe, um pouco. E falar, eu posso só tuitar o simples. Eu fiz brincadeirinha de tu vem, sabe? Rede social, acabei me passando um pouco, talvez. E eu acho que isso... eu não vou te julgar. Eu ia dizer que não, mas eu entendo. Mas depois de um tempo, eu acho que estudando um pouco essa situação, eu pensei 2 vezes e eu acho que foi um aprendizado importante. Porque por mais que quase tenha acontecido, como o Ali disse na live do trio, e de fato ocorreu essa conversa inicial, obviamente não avançou, ficou pela negociação e não avançou. Mas eu tuitei talvez com um tom a mais do que eu deveria e frustrou muita gente. Foi daí que surgiu "essa mulher é confiável", porque teve um alcance muito grande, né? Foi justamente no momento de um Neymar chegando com uma Puma vindo junto, então muito dinheiro, muita conquista, uau! E aí todo mundo brilhou os olhos e na sequência se frustrou. Mas eu não tenho problema nenhum em falar disso, tá? Nenhum mesmo. O meme veio daí, mas foi um aprendizado importante para uma apuração delicada. Por mais que eu tenha tido muito cuidado, eu poderia ter me poupado disso sendo simples no anúncio, sabe? Informando de uma forma mais simplória. Então foi um aprendizado importante. Mas virou um meme positivo. Virou. A não ser que você vire agora e fale até esse meme. A gente Jamais. corta tudo isso aqui. Jamais. Não tenho problema nenhum com isso. Eu sinto que o público leva numa brincadeira. Eu até porque também. o público que nos assiste e nos acompanha. Eu também. Uma coisa que eu gosto de perguntar pra esse pessoal que cobre o Santos de forma muito diferente da minha, que eu não tenho a menor vontade de apurar nada. Tenho a menor vontade. Eu fico ali 90 minutos olhando a movimentação, sei lá, do bom tempo. Mas apurar não é pra mim. É perfil. Perfil. Como é que você se relaciona com fontes? Você acabou de falar, trocou a direção, você vai lá, você busca. Em que momento você percebeu que era uma ótima ideia? Como é que foi perceber que dava certo? Sei lá, tem um evento agora, hein?
eu vou lá. Ah, Ninguém mandou, sim, mas eu vou. Sim, também. Já quando eu era mais nova na profissão, eu ia em muito evento ruim, gente. Em cada reunião do conselho que eu fui, que eu durou 3 horas e no final não tinha uma notícia. E eu encontrei, sei lá, uma pessoa que a partir do momento que eu tive aquele contato começou a me responder. Porque a gente é muito ignorado, tá? A gente tenta apurar e muitas das vezes a gente é ignorado. Então, eu fui em muito evento ruim, eu fui em evento furado, eu fui em encontro furado, marquei café com gente que, nossa, que arrependimento absurdo. Então, faz parte da profissão você ter que cativar a pessoa, ser um pouco mais cara de pau e, enfim, tentar fazer essa pessoa olhar pra você e falar, cara, tá bom, vou confiar nessa menina. Sem pagar, porque sempre perguntam, vocês pagam fonte? Não. Cara, isso vem como uma pergunta muito forte. Incrível, né? Mas sim, eu acho que passa muito por esse momento de cativar. E esses relacionamentos, tem relacionamentos que duram um pouco mais, tipo, a pessoa vira minha amiga, mesmo estando fora do clube, eu ainda tenho contato com algumas pessoas que tive conversas enquanto estava no Santos, mas saiu e ainda é um bom amigo ou uma boa amiga. Mas, de forma geral, eu tento ser didática, assim, tipo, conseguir, por exemplo, a confiança do Sampaoli na época. Isso eu já conversei com vocês na live do trio, já falei algumas vezes, mas o Sampaoli era um cara que me respondia. E eu não sei por que até hoje, tá? Não sei o que fez ele olhar e falar, tá bom, vou confiar nessa menina. Mas foi uma pessoa, por exemplo, que acabou o Santos, eu nunca mais falei com o Sampaoli. Você tinha que pegar o tweet, essa mulher é confiável, e tweetar em cima, o Sampaoli confia. Pô, porque é fato. Eu ganharia um pessoal, tá? Mas esse foi uma fonte que eu conversei e saiu do Santos, eu nunca mais falei. Porque tem ciclos, né? Eu acho que, assim, essa pessoa me beneficiava, eu de alguma forma beneficiava essa pessoa de dar a informação correta ou dar o lado dessa pessoa no off, e a partir disso acabou ali. E tem essas que a gente dura um pouquinho mais. Depende muito de como a gente, enfim, se conecta com a pessoa e tal. Mas é muito tranquilo também. Eu vou falar 3 porque é a moda na internet. Grande abraço ao Gosto. bopismo, eu adoro. Mas quantas você quiser. Pode ser uma, pode ser... 100 não dá porque não dá tempo. Fechou. Apurações que você tem muito orgulho. Histórias que você contou que você tem muito orgulho. Putz, tem muitas. Eu amo minha matéria como site do Seu Maneco. Amo. Essa matéria pra mim tem um olhar humano diferente de tudo que eu fiz na minha carreira. Eu fiz algumas, né? Tem a do Zé Love falando sobre o momento de depressão dele, que também foi muito especial, que eu fiz com a minha amiga Thalita e Beatriz. Mas essa do Maneco tem um lugar muito específico no meu coração, porque foi muito difícil de fazer esse homem falar. Ele recusou. Ele recusou essa matéria mais 7 vezes pra mim. Eu tive que falar com a filha dele, eu tive que falar com a família dele, falando, pelo amor de Deus, fala do Seu Maneco falar comigo. E foi muito especial, muito especial. A história dele é muito bonita. Ele tá há 600 milhões de anos no Santos. Tem o rosto pintado no muro atrás do gol à esquerda. É um personagem incrível, é fofo demais. E foi muito difícil de conseguir. Foi um apelo muito grande que eu fiz pra fazer essa matéria como set. E o texto é muito, muito bonito. Se você puder procurar, deve ainda estar no UOL. Procura Seu Maneco, UOL, Gabriela Brino, sei lá, alguma coisa assim que aparece. Essa foi uma que eu me orgulhei pela história. De cobertura... Putz, tem muitas. Mas eu não tenho como não citar o caso Robinho. O caso Robinho foi muito, muito, muito diferente. Eu vou aproveitar então, vou adiantar aqui, até para dar o crédito para os membros. O Fabiano Rosa perguntou exatamente isso. Que uma matéria sua, segundo ele, eu juro, essa eu não pesquisei, até porque você deve saber de cabeça. Sem problemas. Foi anexado no caso Robinho como prova. Eu tenho histórias. Então vamos lá. E ele anunciou, entre aspas, mas acabou confirmando a aposentadoria para você. Isso eu pesquisei, porque eu lembrava e falei, isso é verdade. Fabiano Rosa lembrou disso, perguntou. Valeu, querido. Mas sim, é verdade. Então, teve um peso muito diferente, né, pra mim, essa cobertura do Robinho. Que começou uma cobertura com o Éder Traschini, meu parceiro de vida do UOL. Que foi basicamente entender como era a vida do Robinho enquanto ele ainda estava solto, mas condenado. Só que não condenado à prisão ainda. E ele vivia normalmente, a gente foi buscar e refazer os passos dele. Então, o futevôlei, a cafeteria, pipipipopopó. E como eu fiz essa apuração? Eu ia todos os dias no perfil do Robinho no Instagram e ia nas fotos marcadas, porque as pessoas amam o ídolo Robinho. E sempre que trombam com ele, tiram foto e marcam. Claro. Então eu chamava as pessoas que marcavam essas fotos com o Robinho pra entender onde ele tava, se ele falava sobre o assunto, se as pessoas perguntavam sobre a condenação, sobre a situação e tal. E eu cheguei em um amigo dele que tinha um bar na Praia Grande. E esse amigo... eu não tenho como explicar isso, tá? As pessoas simplesmente querem falar. Eu me coloco à disposição, me apresento
Normalmente as pessoas ignoram, porque se trata de um grande amigo da pessoa, então eu não vou expor meu amigo. Mas tinha muita gente que estava disposta a falar, queria ou defender, ou dar a versão, ou dar mais detalhes. Então essa cobertura em si já foi muito complicada, porque eu tinha que lidar com pessoas que amavam muito o Robinho como pessoa, diante de uma situação que era completamente caótica em questão de condenação e ter que explicar um texto com detalhes burocráticos pra cacete. Então, deu um nó na minha cabeça e eu, honestamente, não me lembro, eu faço força pra isso, eu não me lembro como eu consegui o contato do Robinho. Eu não lembro. Eu sei que eu consegui e confirmei que era o contato dele. E aí eu me apresentei. E eu me apresentei da forma mais educada possível. Obviamente sabendo que ou eu ia ser ignorada ou eu ia ser xingada, porque eu era do UOL. E o UOL já tinha feito algumas matérias contra a situação dele. O podcast já tinha saído. Tinha o podcast já no ar, então eu sabia que ou eu ia ser xingada ou eu ia ser ignorada. Mas ele me respondeu, de cara. Eu perdi a conversa porque eu mudei de celular. Mas ele respondeu com um tom um pouco mais, não quero falar, sendo um pouco mais ríspido, mais educado. E eu, primeiro, fiquei muito em choque por ele ter respondido, mas continuei insistindo nessa conversa, sempre com muito dedo, né? Me desculpa a insistência, eu sei que é um assunto que você não gosta de falar, que você não deseja falar, mas eu particularmente preciso tentar, acho importante você dar a sua versão sobre o caso, soube que você estava em tal lugar em determinado dia, você está vivendo normalmente então, você ainda está jogando bola, foram perguntas que eu fiz, assim, de tete a tete, tipo, é a oportunidade que eu tinha pra tirar alguma coisa do Robinho naquele momento. E aí vem a mensagem dizendo que, não, eu não estou mais jogando bola. Então, ele tinha se aposentado do futebol. Isso é 22? Ai, não, fica tranquilo, não mas é por ali, né? Por ali. E eu tentando tatear, entendendo se eu conseguiria ir mais longe, se eu não conseguiria. E aí, na sequência, vem ele no churrasco, você lembra disso? Ele convidado pro churrasco no Santos. E eu com o contato dele, mas já sabendo que, obviamente, não tinha nenhuma oportunidade mais de falar com ele, porque ele tinha me bloqueado. Mas ele já tinha me dito, pelo menos, essa parte do futebol, que ele não tava mais jogando bola, então ele tava aposentado a partir dali. Foi um contato rápido. Ele não me xingou em nenhum momento, tá? Não foi grosso a ponto de, sei lá, mandar eu ir pra aquele lugar ou coisa do tipo. Mas ele a todo momento falava, tipo, me deixa em paz. O UOL não precisa saber mais da minha vida, vocês já fizeram muito. Então, sempre nesse lado bem ríspido, tentando me afastar. E eu, chata pra cacete, insistindo em perguntas. Porque o jornalismo, e assim, muita gente vai poder achar que pode falar assim, pô, mas vocês são chatos. Contar histórias exige muitas vezes você insistir em certas coisas. Sinto muito a todo mundo que é minha fonte, porque eu sou chata pra cacete. Enfim, foi até onde eu fui, até onde eu consegui. Consegui recolher algumas informações fortes nessa conversa com o Robinho, incluindo a que ele tinha sido aposentado do futebol. Só que a matéria que ele fala de anexo do caso Robinho foi a do churrasco. E essa eu tenho uma história engraçada. Eu tava no dentista com o Bussete e chegou a mensagem, notificou pra mim, falando, o Robinho, tá tendo um churrasco de comemoração aqui no Santos. E tem gente que não deveria estar aqui. Foi a primeira mensagem. Uma mensagem aleatória de uma fonte que você de uma fonte que eu tinha amizade, mas que não me abriu o nome de cara. Eu falei, porra, quem que vai ser convidado que não é pra estar lá? Não é uma pessoa que as pessoas gostam, então. Mas não cheguei no nome do Robinho. Dei alguns chutes ali aqui, alguns chutes ali aqui, nada. E eu, encucada, passou minutos depois dessa mensagem, aí ele falou, é o Robinho. Aí eu falei, calma, o Robinho tá no CT, em um churrasco? Qual é o contexto disso? E aí começa a correria, e liga, e manda mensagem, e liga, e manda mensagem, e eu fui ignorada por, assim, 79% das pessoas que sempre me respondem em relação a coisas do Santos, seja gente de dentro, gente de fora, gente da presidência, eu tentei tudo, e não cheguei. Mas continuei, voltei a conversar com as pessoas, refiz meus passos com as fotos que eu consegui na época que eu tava aprendendo de Robinho, então os amigos, pessoas que trombaram com ele, novamente fui pro perfil, ver as notificações, os marcados e tal. E aí, se eu não me engano, foi o Pedrinho que tirou foto com o Robinho? Você lembra disso na época? Foi o Pedrinho, não foi? Tenho porque quase foi 2024, certeza. Então, ano passado. Foi ele sim. Foi, não foi? Tenho quase certeza. É a única coisa que vazou. Foi a única foto que vazou. E aí, de fato, eu confirmei que ele estava no CT. Isso já era uma notícia muito importante na época. Porque cacetas, o Robinho estava num elenco de 2024 comendo churrasco com a galera. Mas eu precisava de mais, eu precisava entender como ele chegou ali. Ele foi convidado, ele apareceu, porque o filho dele, enfim, claro, tá lá. E na época foi o que me disseram, como ele já estava aqui, ele ia buscar o filho dele no CT, alguém viu ele e chamou. Foi essa informação que me deram. No fim eu descobri como que foi de fato, eu nunca vou falar quem foi a pessoa que fez o convite em si, mas descobri depois, mas a grande matéria é, Robinho é convidado para um churrasco no Santos, está no CT Pelé,
ainda condenado. Era essa a notícia. E essa notícia foi pro ar. Na época, o Bruno Lima, da Trivela, atualmente, também estava apurando. A gente começou a conversar enquanto um tava quase subindo. Ele tinha informação e eu acho que a gente viu alguma coisa em conjunto, ou tinha a mesma fonte, e as duas pessoas chamaram a gente junto. Isso acontece muito no jornalismo. E aí a gente começou a conversar. Ele falou, cara, como você vai soltar? Eu falei, cara, ainda não sei, eu não tô confiante. Ele falou, cara, me avisa. Eu falei, aviso, você me avisa, aviso. E aí a gente basicamente começou a se ajudar pra basicamente mandar uma notícia muito forte pro ar. E aí eu lembro que na época os dois conseguiram mandar pro ar de formas diferentes, com informações um pouco diferentes, mas com o mesmo viés, que é o Robinho foi convidado para estar no CT enquanto ele estava condenado. E enfim, passou, a gente colocou isso no ar, foi um fuzuê do cacete na época, mas passou uns 4, 5, 6 dias, e na sequência veio a condenação oficial do Robinho, né? E aí a gente descobriu que a nossa matéria foi parar na acusação e um dos motivos pelo qual ele também estava sendo condenado. E eu lembro que nesse dia a gente se ligou, a gente abriu uma Pringles cada um e brindamos de longe uma cerveja pelo sucesso da matéria, tá? Não necessariamente pela condenação, por prender ele ou coisa do tipo, mas pelo sucesso de você conseguir confirmar uma coisa tão grande quanto um Robinho no CT, em meio a todo o viés que tinha a vida dele naquele momento. Então foi muito gratificante como jornalista, sabe? Tem muitas coisas que a gente faz durante a profissão que você fala, caraca, como consegui isso? E aí envolve muito trabalho de apuração. Essa foi a segunda. E a terceira... Não precisa, se não quiser uma terceira, tudo bem. Eu chuto um número aqui, porque essa é muito boa de fato. Eu acho que foi essa mesmo. Vou sugerir uma aqui. Pode falar. Pode ser rapidinho. Guilherme Giudice, o técnico... eu amo essa matéria. Então. Eu amo essa matéria também. Pode entrar para minhas matérias do coração. Eu encontro ele todas as vezes que eu encontro ele na base, que ele voltou pro Santos. Sim. Aí se abraça e fala, ai, que bom que você tá bem. Que foi a superação de 4 cânceres na época. 4? 4 ao mesmo tempo. Meu Deus. O Guilherme Giudice, na época técnico das Sereias, sofreu, enfim, com um câncer de uma forma bem bizarra, mas superou, tá super bem, e foi uma matéria muito bonita, contada enquanto ele tava ainda Porque é treinando. uma matéria que tá fixada no seu perfil do Twitter até hoje. Sim, eu amo muito, obrigado por lembrar, porque tem muitas fortes de apuração, claro. Mas de histórias são sempre as que mais me emocionam mesmo, e essa é uma que eu guardo com muito carinho mesmo. Ele se abriu demais, ele deu muitos detalhes, ele ainda tava à frente das Sereias, as meninas apoiaram ele imensamente, e é uma matéria muito gostosa. Essa eu acredito que sim, porque é uma história positiva, né? Sim. Deu tudo certo pra ele que voltou ao Santos. Antes de passar para as perguntas do membros, perdão, você falou do Robinho, é uma situação, claro, que é delicada em todos os setores, só que hoje a gente que cobre o Santos tem um Robinho para falar. Tem o Robinho Júnior. Cara, é muito louco, porque assim, ele não é o pai dele. Zero. Não é o pai dele. Ele é o Robinho Júnior. Não importa se ele se chama Robson, Robinho podia ser Cleiton. Ele é o Robinho Júnior, ele é um jogador do Santos, eu vou analisar ele sendo o Robinho Júnior. Lógico. Inclusive começou muito bem. Muito bom, inclusive. Você acha que vai ser difícil pra gente, não eu e você, comunidade que cobre o Santos, falar dele? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o Robinho Júnior conseguiu uma independência muito bonita por mérito dele dentro do futebol, destaque natural por potência, por estilo, por característica. E ele já tá sendo abraçado pela torcida pelas oportunidades que ele tá tendo, né? Então acho que as pessoas... Cara, impressionante ver as pessoas sãs, tá? Com um senso de separação de situações absolutamente individuais, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Literalmente, assim, o Robinho Júnior tá construindo uma carreira, construindo ao lado da mãe dele que tá cuidando, construindo ao lado do irmão que tá galgando também o futebol dele em outra categoria. E ele tá, assim, desabrotando, desfluindo tá errado. Fluindo... A carreira dele tá fluindo, as coisas estão fluindo. As coisas estão fluindo, é por aí que eu queria ir. Mas está desabrochando, era essa a palavra que eu tava procurando. Eu falei desabrotando. Tá desabrochando, tá, enfim, construindo de uma forma muito bonita e com apoio. O que me deixa bastante otimista. Então, acho que, assim, não vamos sofrer tanto quanto eu esperava. Porque na época de todo toda essa situação, eu também tava bem receosa de as pessoas faltarem o senso mesmo. E acabarem, sei lá, criticando o moleque, levando em consideração o que o pai fez, ou coisa do tipo. Mas não. Então, acho que a gente não vai ter tantos problemas em relação a isso pelo senso geral da torcida. Ontem a gente viu a torcida, por exemplo, aplaudindo mesmo depois de um erro, depois do quase empate, né? Aquela bola que sobe. Pra você que tá assistindo no sábado, estou falando do jogo de quarta. De quarta. E aí, acho que esse senso vai ajudar bastante em ele conseguir pisar melhor, com menos receio, pelo menos, em relação ao pai dele. Eu sinto que a comunidade santista, sem querer, combinou de agir da mesma maneira. Que bom, né? Não tem nada a ver, é você e a gente vai te apoiar. Eu fiquei bem feliz. Ótimo. Pergunta dos membros. Se você quiser ser membro do canal... A gente tem gravado de quinta-feira aqui. Todo dia, horas antes, então 1 da tarde,
do dia da gravação, eu solto na aba posts lá no canal. Perguntas para X convidado. E você pode ter o seu nome lido aqui, sua pergunta lida, como a Paula já foi, o Fabiano já foi, e temos outros aqui. Por exemplo, o Franklin Júnior pergunta, Gabi, a partir de que ponto nessa cobertura você percebeu que torcia também pro Santos? Porque você não gostava de futebol. E de repente você é torcedor desse clube. Foi maluco, assim, porque não foi planejado, tá? Zero, inclusive. Eu não planejava torcer, a começar por aí. Mas foi por influência mesmo. Eu percebi que eu fui ganhando carinho. Eu gostava muito do que eu comecei a fazer, né? Eu acabei Você não pegando... tinha time? Não, eu comecei apenas observando. Eu sabia que, por exemplo, minha família era muito corintiana na época. Hoje, bem menos. Hoje eles torcem, mas menos loucura do que antes. Mas minha família é corintiana, alguns amigos são paulinos, assim, uma coisa meio... E eu acompanhava e ficava tipo, tá bom, ok. Mas não tinha o carinho, essa sensação de emoção mesmo do futebol, eu não sentia. E aí, ao longo da cobertura, eu fui pegando gosto, porque se o time tá bem, meu trabalho vai bem. Isso também influencia bastante, né? Mas eu acabei sendo cativada. É um time muito carismático, gente. Muito carismático. Então, acabou me cativando, honestamente. Eu não lembro quando foi essa virada exatamente. Tipo assim, comecei a cobrir. Putz, virei santista. Eu acho que foi meio sem querer, assim. Conforme a cobertura foi fluindo, eu falei, puta, eu acho que eu gosto desse time mesmo. E aí eu percebi que, tipo, se eu gosto e eu tô começando a me emocionar com isso, eu acho que eu sou santista. Perfeitamente. Aí virou a chavinha, mas foi durante a cobertura. Não vou, assim, ficar tão específico, assim, puta, foi em 2022. Tal jogo, tal jogador, Putz, tal não momento. sei, né? mas sem dúvida, assim, em um momento bom, em que tava tudo fluindo muito bem, eu observei e falei, cara, eu acho que é isso. Eu acho que esse time realmente tá me emocionando. Sou santista. E aí, enfim, a partir disso, virei. Só virei, galera. Mas foi bem no iniciozinho, assim, da cobertura. Tipo, 2 aninhos depois, em que eu comecei a cobrir, eu falei, então é isso, Santos? E aí... Isso é 2019. Isso aí é 2019. Sinto que é 2019. 2019 foi... Eu acho que foi, tá? Eu acho que foi de verdade. A Graciela Duarte, uma das primeiras membros aqui do canal. Graciela, muito obrigado por permanecer tanto tempo depois. Bonitinha. Ela te pergunta o seguinte. Se você não trabalhasse com esporte, você ia querer cobrir o quê? Gente, essa pergunta eu não tenho resposta. Já me perguntaram isso outras vezes e eu não faço a menor ideia. Porque assim, antes de eu cursar jornalismo, lá no ensino médio, eu achava que eu ia ser veterinária. Ok. Eu não tenho nenhum culhão pra ser veterinária. Eu não tenho nenhum culhão pra ser veterinária. Eu amo bicho, amo. Você tem bicho de animal? Tem bicho de animal? Tenho bichos. Tem medo de animal? Eu acho que eu não conseguiria fazer o necessário pra salvar um animal, porque eu ia chorar junto. Ok, entendeu? Eu não tenho emocional pra isso. Tem que ser uma pessoa mais fria pra exercer essa profissão, creio. E eu pensei em psicologia. Que aí talvez fosse uma coisa que, se tudo desse errado, eu realmente conseguiria trilhar esse caminho. Gosto muito de ouvir, gosto muito de falar. Acho que sou uma amiga muito parceira, de querer aconselhar, de querer ouvir, de querer saber se tá bem e tal. Confirmo. Obrigada. Então acho que é mais ou menos por aí. Acho que psicologia talvez fosse uma área que eu explorasse mais. Mas não consigo cravar também. Não sei. Ainda bem que foi o jornalismo, né? Concordo, claramente. O Iago Pontes pergunta algo que a gente passou assim meio por cima, mas acho que é um pouco mais específico. Como você lida com a superexposição na mídia, porque querendo ou não, você tá no ar muitas horas por dia, num momento tão delicado? Porque esse momento delicado mexe com o torcedor. A gente precisa do torcedor nos acompanhando. Sim. E a gente tá lá toda hora. Então a gente vai errar, a gente vai opinar coisas que no dia seguinte, meu Deus do céu, o que eu falei? A gente vai se contradizer. Como é que você lida com essa exposição? Eu quase nunca, pelo menos, estou exposta sozinha, já que a live do trio é nós três. Sim. Se é nesse sentido que ele quis dizer em horas ao vivo, em lidar com o público, eu acho que onde eu mais lido é com a live do trio. E eu acho que a gente acabou encontrando um viés muito positivo, que é a terapia em grupo. É verdade. Nosso público confirma pra nós que é uma terapia em grupo. Eu acho que a gente acaba... acolhendo e sendo acolhido ao mesmo tempo pelo chat, né? A gente conversa muito com vocês, mesmo falando muito, olhando pra uma câmera, a gente sempre tá ali do ladinho, lendo o que vocês acham. E eu acho que a gente lida nesses momentos ruins se apoiando um no outro. Tanto nos meninos, que eu digo, tipo Du, Noronha, mas também a vocês que acompanham a gente. E aí acaba filtrando muito do sentimento de frustração, da análise que vocês concordam ou da análise que vocês discordam, porque a gente sempre faz bastante debate também, né? Nem sempre a gente concorda. Hoje a gente fez uma live de 2 horas, por exemplo, pós-jogo, e tiveram algumas discordâncias. Do Schmidt, de alguns jogadores que eu observei melhor e eu gostei, os meninos não. O chat também. Então, acho que a melhor forma que a gente encontrou de lidar foi fazendo indiretamente uma terapia em grupo, que não era, honestamente, nossa função ali, mas que virou. E eu acho que é a melhor forma que a gente encontrou de lidar. Até porque você não se formou em psicologia e eu nunca nem passei perto disso. E então, o Santos também não, nem um pouco. Deixa em off. E a última é do Renato Yoshio, que fala o seguinte: como você se sente vivendo em Santos?
Por exemplo, te encontram na rua e perguntam sobre o Santos. Você tá no mercado como Sete e o Peixão. Te incomoda isso ou você é de boa? Eu adoro. Adoro. E geralmente é em mercado. Eu acho muito engraçado eu encontrar vocês no mercado enquanto eu tô, tipo, escolhendo batata. Eu vou contar uma coisa. Vocês não viram que vocês estavam na fila de costas. O menino acabou de pedir foto comigo assim. Ele foi... Ai, que desculpa te bonitinho. atrapalhar. Você não tá me atrapalhando. Eu tô numa fila pra entrar no prédio. Relaxa. Fofo. É fofo. É muito legal, né? Eu Sim. acho que o Norris também pode responder essa comigo. Mas a gente adora essas abordagens, encontrar vocês, ver vocês fora da tela também é tão legal pra vocês, quanto pra gente, tá? A gente adora saber que vocês são de verdade. Cara, pra mim é uma confirmação de que, ok, eu não tô maluco. Realmente tem pessoas me assistindo. Né? As pessoas realmente gostam de mim a ponto de tirar foto? Uau. É mais ou menos por aí. Mas não problema nenhum, pelo amor de Deus. E a gente sempre reforça. Eu já reforcei, o Noronha já reforçou. Se vocês encontrarem a gente, não tenham vergonha, tá? Exatamente. A gente vai adorar ver vocês, tirar uma foto. Falar assim, o Santos tá osso. Ou, caramba, a gente ganhou. Mas, suavaço, adoramos. Você lembra da sua primeira vez de alguma abordagem assim? Porque eu lembro da minha. Eu tenho... Não lembro da primeira. Tá. Como foi a sua? Não, foi Santos Ferroviária, estreia do Santos no Paulista de 2019. Eu tinha criado o canal em janeiro de 2019. 2, 3 semanas depois o Santos foi jogar. E eu fui de torcedor, não tinha credencial, não tinha nada. Eu comprei meu ingresso e fiquei na fila. E tava, por algum motivo, esse dia tava fila, um calor infernal, meu Deus, 90 graus Quase esse dia. sempre aqui. É. O menino simplesmente, Teu Noronha, sou, foto. Ele saca o celular e faz assim, tá. Ok, essa pessoa me assiste. Aí eu comecei a entender que isso ia acontecer com alguma frequência. Que legal. Uma que eu amo, cara, essa é péssima, porque é meio arrogante. Se eu contar do jeito errado, provavelmente eu vou. Em Manaus, na Série B, eu fui pra Manaus e o Santos perde, né? E você já sai pistola, pô, velho, até Manaus. É mais quente que Santos. Eu tava desidratado. E aí eu parei pra conversar com o pessoal. E aí começou, pô, você tá em Manaus. É a única vez na vida que a pessoa de Manaus vai ver o cara que mora em Santos e cobra o time dela. É a única vez. Pô, e começou a ter... E aí é a parte que eu me sinto arrogante. Começou a ter uma filhinha. Ai, que bonitinhos. Tira foto. E, cara, pra mim é um momento divertido. Meu time perdeu. Pô, essas pessoas gostam de mim. Ótimo. Aí uma senhora... Eu só reparei, a senhora ficou assim. Quem ficou é assim, esse cara? Ficou assim. E era isso que ela pergunta. Só com outras palavras. Ela pergunta... Você é jogador? Tá todo mundo tirando foto. Eu, não, senhora, eu tenho um canal. Ela, tá, tira foto aqui. Vamos dar. Vamos lá. Que eu achei engraçado. Deixa eu contar a história. Que bonitinha. Ai, mas isso é muito divertido. Eu lembro do dia da Arena, por exemplo, que a gente foi junto como trio e muita gente parou a gente também. E parou um pouco, literalmente, assim, o espaço onde a gente tava começou a acumular gente. Foi muito divertido. Foi a semifinal do ano passado. Foi a semifinal do ano passado. Bom jogo, inclusive. Mas não lembro a primeira exatamente, mas uma que me marcou foi uma que eu tava com a minha mãe. Pela reação da minha mãe. Claro. Porque é muito engraçado. Ela fica tipo... Ih, menina, peraí que te conhecem, Olha lá. sabe? Que loucura. Foi no mercado, de novo. Perfeito. Vocês vão muito em mercado e encontram a gente, né? Eu lembro que eu tava numa saída Praia Grande. Os funcionários do Pão de Açúcar costumam falar comigo, eu acho engraçado isso. Porque eles dizem que eu tô trabalhando, mas o Peixão... Não, é complicado. Ai, muito bom. E eu lembro que eu tava na saída Praia Grande, saindo com as compras. E assim, a gente vai pro mercado todo esculachado, né? Eu tô bonitinha aqui, mas pro mercado eu tô com nem você. Aí do outro lado assistindo com o moletom embaixo da cama. E aí, eu saí e um menino falou, putz, você é a Gabi, né? Eu falei, sou! Só que assim, não foi a primeira vez, então hoje, naturalmente, falando, pô, chega aí, fica à vontade e tal. E minha mãe de longe com o carrinho assim, pensando, é amigo da Gabi. Ela falou depois, ela falou, é amigo da Gabi. Fui, tirei foto, e ele falou, e o resenha, né? Porque a gente tava na TV, e o resenha, pô, divertido, acompanhar vocês, obrigado e tal. Foi embora. Aí ele falou, quem é? Esse é um amigo? Eu falei, não faço ideia de quem é. É muito louco. Aí ela falou, nossa, é fã? Eu falei, mãe, é uma pessoa que gosta de mim, foi forte. Mas essa foi uma que me marcou, porque eu tava com a minha mãe, ela ficou tipo muito, minha filha deu certo. É bem, bem gostoso. Minha mãe faz amizade com as pessoas. Eu adoro. Se alguém vem abordar, se ela sair num restaurante com minha mãe, a pessoa me fala, ela vira amiga da pessoa. É impressionante. Sou mesmo, querida. Incrível. Gabi, muito obrigado. Obrigada a você, foi muito divertido. Concordo. Boas Também histórias. Muito obrigado pela vida. Eu sempre cumprimento a pessoa ao final. Obrigada, querido. Tamo juntão. Muito obrigado. Falo por mim, perdoo, muito feliz de te ter no nosso trio. Uhul! E acabou. Essa foi a primeira temporada do Eu Vim de Entrevista com Setoristas. Alguma coisa que você não contou e gostaria? Acho que não. Acho que eu abri quase tudo que vocês queriam saber. Acho que foi tudo, sim. Então tá bom. Fechou. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Como eu digo, desde o primeiro episódio, um teste para ver se a gente colocava a cara aí num jeito diferente, um produto diferente no nicho Santos. Acho que deu certo. Então eu espero que tenhamos pelo menos uma segunda com um tema diferente ou episódios especiais. Estamos atrás de novos personagens para conversar aqui. Deixe seu feedback como sempre. E como eu sempre também digo, quer xingar alguém, me xinga, não o meu convidado. Muito obrigado. Valeu, Gabi. Valeu, Wagner Frederico. Valeu, Lucas Barros. Valeu, Lucas Mussetti. Você que me acompanhou nesses 4 episódios. Voltamos ou mês que vem ou no outro. Em algum momento vai ter. E todo dia a gente tá lá na live do Trio 10 da manhã. Sim. E com vídeos mais tarde. Tchau. Muito obrigado. Beijo!
lá.